Fala galera, beleza? Saudade de vocês, hein? Vocês estão bem? Mente tá bem? Coração tá bem? Então vamos prosseguir. Tô voltando aqui com as palavras pra vocês. Esse canal aqui eu só tinha postado músicas, alguns covers, algumas músicas autorais, porém vou começar com sessão de palavras e vai ser bem aberto, bem tranquilo, nada de algo muito programado. E hoje, pra começar, eu vou estar trazendo um material que está todo mundo falando, né? Que é essa quarentena, a gente sabe que está abalando o mundo inteiro e eu quero falar um pouco sobre a consequência disso no nosso meio, na igreja, nos nossos corações, nas nossas famílias, no nosso contato com Deus, porque a gente tem visto muitos se esfriando nesse momento, muitos se isolando, muitos se desesperando e esquecendo quem Cristo é, esquecendo qual é o nosso papel como igreja nesse momento para muitas pessoas que não têm esse acesso ao amor de Cristo, ao cuidado de Cristo. Hoje eu vou estar trazendo 3 pessoas para vocês, tá? Eu não vou falar muito, vou deixar que as pessoas falem com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja templo, vamos falar um pouco sobre a igreja nós, seres humanos, e vamos também falar sobre o papel da igreja de Cristo nessa quarentena. Espero realmente que isso faça sentido para você, espero que tudo que nós falarmos aqui venha entrar no seu coração, entrar na sua mente de forma positiva e que se possa espalhar isso para outras pessoas, porque o amor de Cristo e o conhecimento nunca voltam vazios. Galera, tudo bem? Stephanie aqui para continuar, né, esse vídeo que está sendo falado sobre alguns pilares que são muito importantes serem vistos e refletidos durante essa quarentena. E eu quero falar com vocês sobre o impacto que a quarentena está gerando nos templos físicos que é a igreja, né? O templo físico, ele simplesmente foi proibido de funcionar por conta de aglomerações e de tudo isso. E e o mais incrível é a gente pensar que estaria longe de nós esse tempo em que a igreja não poderia ser aberta, né? Nós não estamos sendo perseguidos, mas estamos sendo impedidos de estar no nosso templo, na nossa igreja, com a nossa família espiritual, com o corpo de Cristo. Mas mais maravilhoso do que Deus não existe, né? E tudo isso está acontecendo em um tempo em que existe a tecnologia, existe, né, hoje não só a tecnologia, mas existem ferramentas de vídeo e assim por diante. Então, hoje a igreja, templo, está tendo que se reinventar. Nós estamos passando por um momento onde todos os nossos cultos, célula, todas as nossas reuniões estão online. Isso tem um ponto muito positivo, que é o ponto de alcançarmos pessoas, por exemplo, como cadeirantes, pessoas com deficiências, pessoas com algum motivo pelo qual elas não podem ir no templo físico, mas também nos preocupa no sentido do distanciamento e o que será gerado no coração das pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que nada substitui o templo físico. Este tempo de quarentena, nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo direcionados, nós estamos aprendendo como usar uma nova ferramenta para levar a mensagem de Deus. Isso não significa que ela é o suficiente. Os nossos templos nunca serão substituídos, a igreja nunca será substituída. Então eu quero te encorajar durante essa quarentena, não apenas ver os cultos online, participar das reuniões, dos discipulados, mas eu quero te encorajar a orar pela sua igreja física, orar pelo seu templo físico, para que haja recurso, para que haja força, para que haja ânimo, para que a igreja não esfrie, porque nós sabemos que a tecnologia ela pode nos ajudar muito, mas ela também pode nos atrapalhar muito. E Jesus não nos ensinou a termos relacionamentos frios. Em todos os momentos, Jesus foi profundo, ele foi num lugar de intimidade. Então é isso que ele tem para nós. Então eu quero te encorajar nesse tempo que eu creio que está chegando ao fim de quarentena, para você orar pela sua igreja, orar pelos seus pastores, pelos seus líderes, mandar mensagens agradecendo por todo o tempo, né, por toda a força deles, porque, queridos, não é simples ter uma igreja, não é simples ser líder de uma igreja, e o quanto nós nesse tempo precisamos reconhecer que existem homens e mulheres que são nossos pastores, que dão a vida por nós. Então fica aqui meu desafio, fica aqui meu pensamento sobre tudo isso, e a minha oração durante todos esses dias tem sido: Senhor, não permita que o amor de ninguém se esfrie,
Muito pelo contrário, Senhor, que eles se fortaleçam e consigam entender o verdadeiro significado de ser corpo de Cristo, que é estar junto em um templo físico. Nós, quando nos reunimos no nosso templo físico, nós nos reunimos como corpo de Cristo. E ao darmos as mãos, ao abraçarmos, nós estamos fazendo transferência. Transferência de bênção, transferência de presença de Deus. Então, queridos, que você ore pelos seus pastores, pelos seus líderes e que você seja encorajado durante toda essa quarentena a orar pela sua igreja, beleza? Quero dizer que é muito importante todos esses usos da tecnologia. Tenho certeza que a igreja não vai mais parar de usar, que tem sido uma grande ferramenta de salvar almas, de ganhar vidas, mas que essas vidas que são ganhas através da tela de um celular, através da tela de uma televisão, que elas se acheguem a nós como família, porque família não é nada longe, família é perto. E que nós possamos levá-las para um culto, abraçá-las, beijá-las, estar perto delas como família, dando força. Então fica aqui a minha mensagem, nada vai substituir um templo físico. E ele precisa de nós, ele conta conosco, conta com as nossas orações. Então fica aqui meus 2 desafios. Primeiro, orar pelo seu templo físico para que todas as necessidades sejam supridas, e eu já te desafio a continuar sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, no parceiro de Deus ou no projeto de generosidade que a sua igreja possa ter. E o segundo desafio é que você mande mensagem para os seus pastores ainda hoje, dizendo o quanto você os ama e o quanto eles são importantes para a sua vida, porque se aquele templo estava aberto, com as portas abertas funcionando, é porque existiam homens, mulheres de Deus que estavam ali sustentando ele. Infelizmente chegamos no momento em que a força, né, o sim de um homem e de uma mulher não é o suficiente, porque é algo que não está no nosso controle. Mas eles mesmo assim são incansáveis, imparáveis e começaram a usar as redes sociais para continuar nos abençoando e nos gerando força. Amém? Amo muito vocês todos que vão estar vendo. Nós somos um em Cristo Jesus. Espero que edifique o seu coração e te mova a um novo nível de intimidade com Jesus. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu vim trazer um pouquinho da palavra da parte de Deus para vocês e fui convidado pelo Hugo para poder estar aqui. Antes da gente retratar um pouco sobre a questão igreja, eu queria falar, basicamente, dar uma passada no objetivo da igreja nessa terra, no objetivo da igreja no mundo. Que nada mais é do que juntos, com uma só voz, um só pensamento, a gente expandir os assuntos do reino do Pai, expandir os assuntos do reino de Deus, na qual foi nos apresentado através de Cristo, na qual foi nos mostrado, na qual foi mencionado por Cristo aqui nessa terra. E como o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja ela é constituída por pessoas ou membros. Então, basicamente, se nós, membros, se nós, pessoas, se nós, igrejas, sofrermos impacto mediante a tudo isso que está acontecendo, basicamente toda a constituição, igreja, ela sofrerá um impacto. A base de tudo que a gente fala, a base de tudo que a gente compartilha, sempre vai ser Jesus, sempre vai ser o reino, sempre vai ser o evangelho. Então, nada do que a gente faz dentro de um templo físico se retrata a algo de religião, se retrata a algo religioso, mas sim a algo do que Deus tem para nós, a algo do que o reino de Deus tem para a sua nação, o reino de Deus tem para o mundo. Então, isso depende muito da gente, para a gente poder levar os assuntos do Pai, os assuntos de Cristo através da nossa boca, através dos recursos que hoje a mídia ela nos oferece. E se a gente tiver esse impacto com tudo que está acontecendo hoje, se a gente retrair, como as pessoas vão saber de Cristo, como as pessoas vão saber do Reino. Então, quando nós se juntamos em um só pensamento, com uma só estratégia e objetivo, que é expandir o Reino de Deus, nada pode nos parar, nada pode nos paralisar, porque Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso alicerce, e nele a gente confia, e nele a gente tem que permanecer a confiança, a nossa fé. Por mais que a gente não estejamos juntos dentro de um templo físico, mas nós temos que nos alinharmos o nosso pensamento. Por mais que a gente não esteja tão próximo fisicamente, mas nós temos que estar junto mentalmente, na qual a gente vai falar do mesmo assunto, na qual a gente vai ter os mesmos pensamentos e o mesmo objetivo, que é espalhar o reino de Deus, independente se a gente está em quarentena ou não, independente se a gente está em casa ou não. O que a gente tem que proclamar é sempre a virtude do Pai, é sempre o reino de Deus, é sempre o que Cristo fez por nós e o que Ele há de fazer por nós. Então, essa visão de que nós somos a igreja, basicamente é a constituição ou pedaços de um corpo completo.
Por mais que nós não estejamos com essa proximidade física dentro de um templo físico, nós temos que nos permanecer unidos, num mesmo propósito, numa mesma visão, e naquilo que Deus liberou sobre nós, naquilo que Deus ainda quer fazer por pessoas na qual não conhece Ele, ainda que Deus quer fazer por pessoas na qual ainda não ouviu falar dele, através da sua voz, através da nossa disponibilidade, através do nosso coração. Tá bom? Grande abraço, que Deus seja contigo nesse momento de dificuldade, que o Espírito Santo ele te console e te dê uma estratégia maravilhosa para a gente poder expandir juntos, com um só pensamento, uma só voz, o reino de Deus. Fala galera, então, seguindo aí a onda dos vídeos, né? Fui convidado para estar participando desse vídeo. Quero deixar aqui meu ponto de vista sobre esse momento, sobre a quarentena e assim, o que tem sido para mim, no meu ponto de vista, o impacto que isso tem causado. Eu tenho visto que esse momento tem revelado muita coisa, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 até o 13, ali fala sobre uma construção, né? Acho que um pouco antes, mas fala sobre você construir com alguns materiais específicos. Se eu não me engano, no versículo 12 do capítulo 3, fala sobre você construir com ouro, prata ou pedra preciosa e madeira, feno e palha. E no versículo 13 fala que o fogo vai revelar a qualidade das suas obras. Então, assim, acho que esse momento tem servido de revelação para nós mesmos, de como nós estávamos e como nós estamos em Deus. Não de quem nós somos filhos, somos amados, somos projetos de Deus, somos grandes em Deus, mas para a gente analisar a qualidade da nossa obra. E eu acho que esse momento tem servido como fogo, né? O fogo ele tem consumido a madeira, o feno e a palha e tem ficado só o ouro, a prata e as pedras preciosas, entendeu? Então assim, é um momento que a gente está vendo que muitas pessoas hoje estão sofrendo de crise de depressão, ansiedade. Muitas pessoas hoje pegaram esse isolamento e se isolaram total, inclusive de Deus. Não oram, não leem a Bíblia, não buscam a palavra, não interagem com o irmão. Então assim, esse momento, essa crise tem revelado muita coisa para nós. Inclusive, se nós estávamos de fato bem, porque você pergunta para para outro, e aí, como é que você tá? Não, tô bem, tá show de bola, tá tudo bem, né? E aí, quando vem essa crise, quando vem esse boom, quando vem esse start, a gente consegue olhar para dentro de nós e ver se de fato nós estamos bem ou se era uma fachada que a gente estava colocando. Então, assim, é um momento que eu tô vendo muita gente se afastar de Deus, e isso é triste. É um momento que eu tô vendo muita gente se afastar das pessoas, e isso é triste. Mas também é um momento que eu tô vendo pessoas se aproximarem de Deus, que eu tô vendo pessoas buscarem conhecimento, que eu tô vendo pessoas que estão super ansiosas por Deus, desejosas por Deus, e assim, isso é muito bom, isso é muito bom. Então que a gente entenda que é um momento de reflexão e que vai ser revelado muita coisa dentro de nós, coisas boas como coisas ruins, né? Coisas que vão ficar e que de fato estão imprimidas em nós e coisas que o fogo vai consumir, vai levar. E a gente precisa entender o que Deus quer gerar em nós nesse momento e viver de acordo com isso, e trazer isso para a nossa realidade, tá bom? Então, meu pensamento é esse. É um momento de muita revelação. Essa crise tem revelado muita coisa e que a gente perceba tudo aquilo que o Espírito Santo está revelando e que a gente venha entrar nos moldes de Deus, para a gente passar com consciência, passar bem por esse momento de crise e lá na frente a gente tá tranquilo e as coisas voltarem para os eixos. Ah, peraí, antes que você saia, se inscreva aqui no canal, não se esqueça, ative o sininho, porque durante essa quarentena eu vou estar postando alguns materiais positivos para vocês e só vai aparecer para você se você se inscrever, se você ativar o sininho, tá? Não esqueça de compartilhar com a galera. Valeu!